Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente 3 vezes, puxando o ar e soltando, puxando e soltando. Cada vez que a gente inspira, entra a luz e na expiração tiramos todo o cansaço, todas as atribulações, tudo que nos incomodou no dia de hoje. Mais uma vez. Mais relaxados, vamos cumprimentando o nosso guardião que está ao nosso lado todo o tempo, nosso amigo, nosso mentor, dando um abraço apertado, uma gratidão imensa. Juntos, abrimos as portas do nosso lar para que os guardiões adentrem esses amigos queridos que nos auxiliam na higienização do nosso lar. Eles adentram com suas tochas fluídicas, fazendo uma queima energética de teto, chão, parede, debaixo dos móveis, dentro dos móveis, guarda-roupas. Onde há escuridão, a chama chega e ilumina. Essa energia densa é captada e sugada pela Mãe Terra, onde vai ser ressignificada. Vamos visualizando os baianos, baianas, ciganos e ciganas, boiadeiros, que adentram com muitas ervas, muita arruda, guiné, alecrim, espada de São Jorge, manjericão, lavanda, jasmim, formando maços que são colocados em todos os cantos, com suas danças, músicas, quebram a energia densa que ainda restava. Principalmente no local onde estamos, essa higienização é intensificada. Cada um de nós, neste momento, recebe um passe de limpeza e harmonização. Sentimos a energia desses nossos amigos, restaurando as nossas energias, tirando toda a energia densa e deixando a energia salutar, que nos fortalece, nos equilibra. E assim, pedimos também aos veludos que possam fazer um cordão energético ao redor do nosso lar e um segundo cordão no nosso quartelão. Isso impede que irmãozinhos menos esclarecidos possam tentar atrapalhar o evangelho da noite de hoje. E assim, nos sentindo protegidos, fortalecidos, cumprimentamos a egrégora do Pingo de Luz, Ruiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, Eliamar, José, Maria do Rosário, a Rosária, Sete Flechas, o Lua,
Cumprimentamos todos os médicos e mentores que fazem parte dessa egrégora. Todos que trabalham no Hospital Santa Cruz, que tanto nos auxilia. E juntos, fortalecidos, vamos entrar em contato com todas as fraternidades, principalmente dos discípulos de Jesus, das irmãs de Maria, dos humildes, dos samaritanos, e dizemos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mais leves, elevamos o nosso pensamento até as paragens de Maria, essa mãe que nos envolve com seu manto de luz, nos traz paz, tranquilidade, aquece o nosso coração. Essa mãe que sabe o que vai no coração de cada um de nós. Todas as angústias, as tristezas. E Maria, com seu olhar doce, nos diz: calma, tudo passa. E nos sentindo amparados, caminhamos um pouco mais, elevamos um pouco mais e chegamos até Jesus. Esse irmão tão querido, que trabalha incessantemente por todo o planeta azul e todas as moradas do Pai. Gratidão, Jesus, pelos seus ensinamentos. Gratidão pelo amor incondicional que tem por nós. E juntos a Jesus, elevamos o pensamento ao Pai, a Deus, a fonte criadora. E humildemente agradecemos o dom da vida, agradecemos tudo que temos, agradecemos o que somos, o que fomos e o que ainda vamos ser. Esse Pai que perdoa, que é misericordioso, que sabe que todos nós estamos numa caminhada de aprendizado. E a Ti, Pai, entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E que nesse instante possamos formar a egrégora do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o mentor do nosso lar, o mentor do nosso Evangelho, e todos os espíritos amigos, os nossos anjos guardiões estejam conosco, para que possamos assim
trazer a tranquilidade que nosso lar, a paz, o amparo e o fortalecimento. Destino da Terra, causa das misérias humanas. Muito se surpreende por encontrar na Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e disso conclui que a espécie humana é realmente uma coisa triste. Este juízo provém do ponto de vista... Ah, é? É esse aqui? Então, voltando. Instruções dos Espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. A classificação dos mundos inferiores e dos mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação àqueles que estão acima ou abaixo dele, na escala progressiva. Uma vez que se toma a Terra como um ponto de comparação, pode-se ter uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície e que não são os restos do seu estado primitivo, nos quais, atrasados, os seres que os habitam são, de algum modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas nenhuma beleza. Seus instintos não estão abrandados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. Unicamente a força bruta impõe a lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes passam a vida na busca de alimentos. Deus, contudo, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas de inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua ascensão para uma vida mais completa, pois não seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Entre esses graus inferiores, os mais elevados, há inúmeros degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer aqueles que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto é difícil reconhecer o embrião. Tudo bem? O que temos nessa página? Esses mundos inferiores, esses mundos superiores. Está fechado o seu, Solange? Esse daí a gente já ticou, né? Já passamos por ele, porque a gente já está vivendo numa situação mais favorável, né? Temos as indústrias, já evoluímos um pouquinho, já estivemos lá. Espero não ter que retornar. Pelo menos intelectualmente, né? Moralmente. E moralmente, a gente evoluiu? Nos tornamos bondosos, amorosos? Não o suficiente ainda, do jeito que Jesus prescreve que devemos ser. Ainda não, totalmente não. O que falta para a gente dar esse passo? O que será que falta? Já saímos do mundo Desprender mais. evoluído materialmente, desenvolvemos. Eles trouxeram, Deus vai deixando que alguns vá encarnando, vá puxar outros, para que haja todo esse fator. Por que a gente não consegue?
O que a gente ainda não aprendeu Porque eu acho que ainda falta se desprender mais materialmente. Acho que ainda precisa se desprender mais materialmente. Concordo com o Sérgio. Acho que a gente não sabe amar. O amor eu- que a gente acha que tem é um amor pequeno, perto do amor que a gente precisava aprender, como Jesus veio e nos ensinou. Só que eu não consigo. eu acho que se a gente for pensar a questão da evolução, né? Eu vou falar em filosofia um pouquinho, tá bom? Não liga comigo, tá bom? Tá. Se formos falar em termos de evolução, no início, na primitividade do espírito, ele precisa do material para viver. Ele está preocupado em arranjar comida, está preocupado em um monte de coisa, porque ele ainda não desenvolveu intelectualmente para criar condições de obter essa alimentação de uma maneira mais fácil. Isso é fácil. Isso a gente entende. Então, quando você é o ser primitivo, você treina o seu espírito, o seu instinto para buscar o material. Não tem espiritual ainda, né? Se a gente for pensar lá naquele negócio da pirâmide de Maslow, ele está na base da pirâmide, Que é se alimentar, que é sobreviver. sobreviver. Conforme você vai progredindo intelectualmente, você vai progredindo materialmente também, né? Até um ponto onde que obter alimentação não é uma coisa tão difícil. Esse é o ponto que nós estamos hoje, né? Nós precisamos trabalhar, é claro, mas o trabalhar não precisa ficar matando um na rua para poder comer, né? Já conseguimos produzir alimentos suficiente para toda a humanidade, só que a humanidade ela quer continuar acumulando bens materiais da mesma forma que ela precisava na época em que o material era escasso. Ela não consegue ainda dividir o seu tempo entre o material e o espiritual. Ela não tem, a boa parte não pensa no espiritual ainda. Está começando a pensar agora. Como é que você sabe disso? Quando acontece uma catástrofe, que existe uma pessoas que estão precisando de muita ajuda, até aqueles que pouco têm acabam doando para aqueles que não têm nada. Então, a humanidade já está começando a ver a necessidade de doar um pouco de si para aquele que tem menos, que tem menos, né? Isso se chama caridade. Então, o período de transição é justamente isso, né? Você sair Da dureza, né? do material como objetivo de vida para buscar a divisão para você ter o amor. Então, é isso que nós estamos vivenciando agora. Isso é do meu ponto de vista, tá? É disso que eu falo. Então, nós estamos buscando cortar aquelas amarras que nos ligam ao instinto de sobrevivência, porque a gente não precisa lutar tanto assim pela nossa sobrevivência. E procurando desenvolver o amor, porque a felicidade a gente já percebeu que só existe quando todos à nossa volta estão felizes. Que se a gente está num ambiente onde está todo mundo triste, todo mundo brigando para poder sobreviver, dificilmente a gente vai estar feliz num ambiente desse. Então, a gente está buscando, esse é meu ponto de vista, a gente está buscando a transformação do ser material para o ser espiritual com o treinamento do que é o amor. E nós estamos aprendendo o que é o amor agora, né? Nosso amor ainda é muito material, né? É o amor da posse, né? Como que é estar num lugar onde esse material fala gritando, né, bem forte? Eu não Mas, entendi a pergunta. assim, no sentido, né? Você tem um ambiente ruim, que as pessoas disputam, querem ser melhores do que as outras. Estar num ambiente ruim, ainda está nessa busca da matéria. Como é estar ali?
E nós já começamos. Hoje eu já não me sinto bem num lugar assim, Valéria. Que só fala em material, material, que se o assunto é dinheiro, dinheiro, ou então só assim. Eu acho, na verdade, assim, o assunto fica meio chato, meio supérfluo, sabe? Eu já fico quieta, então tento sair de mim. É verdade. Porque isso Eu não já me... não toca mais. Já não toca mais, não cresce os olhos, sabe? Assim, nesse sentido. Eu estou dizendo eu particularmente, né? Agora eu concordo bastante com o Sérgio quando ele falou sobre o amor, né? Sobre o nosso aprendizado, porque a gente fala que ama, e ama realmente, mas a gente ainda pede muita coisa em troca, né? Na A verdade, a gente gente ama, espera né? do outro, a gente ama, mas espera do outro. E o certo seria não Às- esperar, É isso. seria o Às vezes a amor que gente não Jesus pede, ensinou. às vezes a gente fica esperando, não pede, mas fica É, aguardando. exatamente. Ou então, se não, a gente não pede, a gente fica na nossa, mas se não acontece, dá aquela frustração, dá aquela, É, puxa, né? Não reconheceu. Então, a gente ainda encontra a necessidade do reconhecimento, sabe? Na verdade, a gente praticamente a gente não ama. O que a gente faz é a busca de atenção, né? Sim, também, Sérgio. Na verdade, quando a gente Também, faz as coisas também. pelos outros, basicamente a gente está procurando ser reconhecido por alguma coisa. Esse Quando se faz, né? Ou, ou a gente se doa, assim, se doa no sentido assim, de aceita, compreende, perdoa, mas a gente espera que tenha uma volta. Ainda é assim, Sérgio, ainda é assim. E é Então, é o legal. tem hora que eu sou exercício obrigada a mesmo, perdoar. é o E é legal. exercício diário de aprender a amar, como Jesus ensinou. Porque não tem outro jeito que a gente não exercitar, viu? E isso é libertador, né? A gente falar, né? Eu sou assim, eu ainda tenho esse sentimento dentro de É, mim. Eu não é. sou diferente do outro. É enriquecedor, porque a gente está Ó, sendo. um exemplo, Valéria. Meu filho ontem veio, o que mora em São Paulo, e falou que no segundo semestre ele vai morar fora do Brasil. Por um lado, eu fiquei muito contente pela conquista e tudo, sabe? Mas e o apelo que a gente ainda tem? A dor de garganta aí, né? A vontade de gritar, mãe. Você vê a dor de garganta, o que que é, Valéria? Tá vendo? Então, é nesse sentido que eu digo, né? A gente ainda não aprendeu a amar, porque ainda é a posse, né? Não, eu não sei se seria a posse, mas é aquela vontade de estar perto, de estar junto, de ver toda hora, porque, sabe? Então, não é aquele desprendimento todo, né? E aí a Então, gente fala não assim, é. ela tá errada, ela é egoísta. E se a gente estivesse no lugar dela? Não seria a mesma coisa? É, Aí eu fico pensando na Shelley, que deixou o marido e o filho no planeta dela e está aqui no planeta Terra um bocado de tempo já. Trabalhando para o bem, Para o bem, para a evolução, para o despertar, não é? Olha só, gente, olha, Sérgio, tu lembrou bem. Olha só a, a distância, né? É em distância. E aí, onde você fala, o que é o amor para ela? O amor é só sentir. E ela pode sentir em qualquer lugar. E a Sim. gente quer o quê? Um amor ali, né? Do nosso lado, nosso pezinho. É. Respira. Faz comigo. É assim.
É Al- assim. Algo mais? O que a gente Eu pode concordo com a Rita. fazer uma reflexão, né? O que a gente estaria disposto a abrir mão por causa do amor? Tudo. Até a convivência da pessoa que você ama. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho pensado se amor verdadeiro é abrir. É Não, difícil, não, né? não tenho nenhum. Os meus filhos moram próximos, não estão fora do Brasil. Mas a minha mãe sempre falou que a gente cria os filhos para o mundo, né? Eu não sei. O meu filho mais velho, eu acredito que não, que ele é muito agarrado à família. Mas o meu mais novo, eu tenho a impressão que a hora que se formar, ele, esse final de semana, já se inscreveu num estágio para o Canadá também. Uma empresa nova lá, e ele já nem está formado, nem está podendo fazer estágio, mas ele viu uma inovação e já mandou uma proposta, se inscreveu lá, para ver se ele vai ser admitido ou não para estágio no Canadá também. Esse daí vai embora, esse vai, eu sei que vai. E a gente tem que aprender a conviver com a ausência, é aquela coisa do amor à distância, mas uma vez um juiz falou isso para mim, sabe? Que assim, o amor ele via como se fosse uma bandeja num braço, numa mão de um garçom, onde se você puxar a bandeja para você, o líquido vai. E se você empurrar a bandeja, o líquido vem. Então, se a gente quiser o nosso filho perto da gente, quiser puxar ele ficar do nosso lado, ele vai ficar redio e vai se distanciar. E se a gente soltar, ele vai procurar sempre voltar. Então, eu conto com isso. Eles vêm, volta e meia. Mas o que eu quis dizer assim, uma coisa é você, com a sua inteligência, com a sua razão, com o seu raciocínio, aceitar que a pessoa que você ama vá para longe, né? Você abrir mão dessa pessoa. Uhum. A outra coisa é você fazer isso com a razão, mas o seu coração fica despedaçado. Quando o coração Ah, fica despedaçado, demonstra que a gente ainda não aprendeu, A gente ainda não está não maduro. aprendeu a amar um, um amor desprendimento. com desprendimento. É isso aí. Incondicionalmente, né? A gente ainda quer estar ali, ó. Estamos bem longe disso. Pois, oi, Renata? Amor incondicional, estamos bem longe disso ainda, né? Isso aí. A gente espera sempre A gente está numa cultura, quantidade de feminicídio, né? Que a gente encontra, que a gente fica vendo televisão, né? A gente até se assusta com todas essas situações. Mas que as pessoas matam por por um namoro de 2 meses que terminou, por um rompimento, né? O quanto isso está sendo tão frequente, né? Na verdade isso não é amor, né, gente? É posse, Possessão. né? É apego, egoísmo, né? E aí se mistura tanto e talvez a gente tenha isso nas nossas pequenas coisas também, né? A gente não mata, mas talvez a gente deixe, a gente cobre alguém, a gente pense em alguma coisa quando alguém não. A gente cria expectativas em relação às pessoas. Ah, o fulano não me Sim. agradeceu, o fulano não me olhou. Nossa, é, semana atrasada eu fiquei chateada no trabalho. Falei, nossa, eu trabalhei aqui tanto tempo e só porque eu esqueci de mandar um atestado médico, foi falha minha também, me descontaram do meu pagamento. Aí eu falei, não, peraí, mas a falha foi minha, né? Eles tinham que perguntar. O DP até falhou, mas quem falhou também fui eu. Mas eu fiquei com aquilo, né? Nossa, não estão vendo o que está acontecendo. Eu falei, opa, Renata, preste atenção no que você está querendo em troca.
né? Porque aí é uma mão que dá, é um VV, né? Vai e volta o negócio, né? É muito sutil quando a gente percebe essas coisas na gente também, né? Calma. Então, nós vamos, nesse momento, fortalecendo essa egrégora do Evangelho do lar. Seja fortalecida no amor, na fé, na esperança. Com os nossos mentores da nossa casa, do nosso Evangelho, os nossos anjos guardiões. E que possamos ter essa semana de muita paz, serenidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. E nós vamos agora fazer a leitura do livro do livro Aqui e Agora, Espiritualidade e Prática para o Dia a Dia, de José Carlos de Luca. É a lição 12, Seu Melhor Amigo. Chega de sofrimento, meu irmão. É hora de despertar, de enterrar a tocha da ira, de olhar para você mesmo com benevolência e tornar-se o amigo mais amigo de você diante de tudo e sobretudo. Ao longo dos seus dias, você cingiu sua cintura com o cinturão da hostilidade e sua cabeça com uma coroa de espinhos. Chega em martírios. Como a mãe que cuida de maneira especial do filho mais desvalido, você amará sua pessoa justamente naquilo e pelo que ela possui de mais frágil, envolvendo-a em um abraço de ternura. Inácio Larrañaga. Quando se fala de importância do auto-amor, muitas vezes ficamos confusos quanto à maneira de colocá-lo em prática. Na verdade, o que está por detrás disso é a forma como nos relacionamos com nós mesmos. Em termos práticos, a ideia que mais ajuda qualquer pessoa a ter um bom relacionamento consigo é a seguinte: tornar-se o amigo mais amigo de si mesmo. A amizade me parece a ideia mais próxima e concreta do amor que devemos ter por nós. A proposta é que passemos a agir conosco da mesma forma que agimos com o nosso melhor amigo. Comumente, tratamos os amigos melhor do que tratamos a nós mesmos. Somos mais presentes, benevolentes, disponíveis, pacientes e companheiros em relação a eles do que em relação a nós. A miúde, fazemos a eles o que não fazemos a nós mesmos, e não fazemos a eles o que muitas vezes fazemos conosco. Para o psiquiatra francês Christophe André, a relação de amizade representa um excelente modelo para a relação consigo mesmo. Nesse sentido, ele apresenta 4 características importantes existentes entre amigos. Benevolência. Não os julgamos, mas queremos ajudá-los quando necessário. Presença. Estamos sempre atentos e disponíveis para eles. Tolerância. Aceitamos seus defeitos e suas estranhezas. Exigência. Exigimos prudência. Não permitimos que os amigos façam o que bem entenderem, que ajam de maneira insensata. O convite é para que sejamos benevolentes, presentes, tolerantes e exigentes também com nós mesmos. Por isso, registro algumas ideias práticas para que você estabeleça uma relação amigável consigo aqui e agora. Primeiro, aceite as suas imperfeições sem julgamentos que o levem ao desprezo por si mesmo. Se Deus o ama incondicionalmente, por que colocar a condição de perfeição para se amar? 2. Você deve se amar exatamente porque, a despeito de algumas virtudes já conquistadas, você ainda é humano e, portanto, imperfeito, frágil, limitado, dependente e solitário.
Não se maltrate. 3. Não se maltrate quando você não conseguir corresponder às próprias expectativas. O ódio por si mesmo o afastará dos objetivos desejados, criando correntes magnéticas negativas que o aprisionarão na culpa, no marasmo, na doença e na obsessão. 4. Seja cuidadoso no diálogo que você mantém consigo mesmo. Evite palavras que o machuquem, que o deprimam. Seja gentil com você. O bom amigo sempre tem uma palavra boa a doar. Mesmo que você seja compelido a reconhecer seus equívocos, ponha um pouco de mel na sua boca. Nem mesmo a medicina dispensa o uso de anestésico quando precisa cortar o paciente. 5. Não negue a existência dos seus erros e fracassos, mas coloque-os numa perspectiva otimista, aprendendo com suas quedas e renovando o seu modo de agir. O amigo ajuda o outro a se levantar quando ele cai. Faça o mesmo com você. 6. O auto-amor não é complacência ilimitada com os próprios erros. Implica um compromisso de transformação daquilo que não seja um ato de amor por si. Nesse sentido, seja exigente com você. 7. Sendo você o seu melhor amigo, faça por si mesmo aquilo que está esperando que os outros lhe façam. 8. Reserve um tempo diário para se dedicar a algo que lhe faça bem. O que sua alma pede? Um tempo para orar, praticar o bem, exercitar-se, estudar, cantar, dançar, meditar, relaxar, cozinhar, ler, passear, estar junto à natureza, ir ao cinema, ao teatro, reunir-se com os amigos? Presenteie sua alma com o que ela mais deseja nesse momento. 9. Seja uma boa companhia para si mesmo. Você é a única pessoa que está consigo mesma nas 24 horas do dia e por toda a eternidade. Não acredite que você precisa de alguém para preencher os seus vazios. Você precisa de si mesmo para ser inteiro e assim ser uma boa companhia para o outro. 10. Nosso alvo é desenvolver a consciência amorosa. Observe os seus gestos, pensamentos, palavras e sentimentos para verificar se eles emanam amor. Saberemos se há amor se eles produzirem bem-estar, harmonia, equilíbrio, alegria, leveza, serenidade e paz interior. Caso não identifique a presença de alguns desses estados amorosos da alma, procure se desligar dos sentimentos egóicos, lembrando da oração do Pai Nosso. Pai, não me deixa cair em tentação, e que venha a mim o teu reino de amor. E aí, o que vocês acharam? Está fechado o seu microfone, Solange. Em alguns itens que você leu, eu me vi. Em alguns itens. Foram, acho que 10. Ainda eu procuro antigamente não era tanto assim. Hoje em dia eu me mimo mais, cuido mais de mim do que antigamente. Eu tenho essa visão de cuidado. E assim, não só o físico, como também eu gerei essa prática, esse hábito de alimentar o espírito, né? Então, é uma coisa que eu já acordo de manhã com essa vontade de me conectar. E quando eu não faço isso por alguma razão que estou atrasada, ou acordam junto comigo, e aí a casa já fica naquela agitação, não é a mesma coisa, né? Quando estou sozinha é um outro estágio. Aí já me corta. Aí meu momento é no carro, aí eu consigo me conectar no carro sozinha, aí eu vou. Então, tem coisas que eu já consigo fazer sim.
mas a gente está caminhando, né? É um processo, Uhum. é um processo, um pouquinho de cada vez está indo. Eu diria que dos 10 itens aqui, pelo menos uns 15 eu não faço bem. Você tem 10, né? Isso junta com os outros 5 que você não faz pronto. Eu achei interessante, nessa primeira parte aqui, que o Inácio falou, né? Chega de sofrimento, meu irmão. É hora de despertar, de enterrar a tocha da ira, de olhar para você mesmo com benevolência e tornar-se o amigo mais amigo de você diante de tudo e sobretudo. A gente faz isso? Não, eu pelo menos não faço. Não fiz nos últimos tempos. Deixei que a ira tomasse conta. E é complicado A ira por si mesmo, né? por si mesmo. Porque você, quando coloca o outro, você só está dando desculpa. Que é com você. O problema é teu. E foi complicado. Muito complicado. Por que será que a gente... Você falou, quem mais gostaria de falar? Estou pensando em relação a isso. Assim, o que me desgosta ainda meu filho hoje falou uma coisa para mim, ele estava conversando e eu já estava com o meu pensamento acelerado. Ele falou, mãe, você tem que parar com isso. Eu falei, por quê? Você convive, você tem que procurar uma terapia, porque ele disse que eu tenho o meu TDAH. Ele estava falando uma coisa, eu já estava pensando em responder para ele outra coisa, perguntar para ele. Então, às vezes, por conta de eu ter esse meu jeito acelerado, às vezes, óbvio que eu cometo equívocos, erros e todas as coisas possíveis, e aí eu me arrependo, óbvio, né? Aí eu fico me chicoteando um tempo, mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu falei, mas eu tenho 63 anos, você acha que agora não... Ah, vai tomar uma Ritalina, como é que é o remédio? É um remédio Ritalina. Ritalina? Ritalina. Ritalina, vai tomar uma Ritalina. Eu falei, Ritalina o quê? Vou tomar remédio? Imagina. Eu Mas não quero então, tomar nada disso. dentro do nosso estudo de terça, de quinta, sábado e domingo, não deu para parar para pensar que pode ser uma insuflação? Lembrando que Comigo, a insuflação só tem efeito se aquilo estiver dentro de nós, né? A gente tem um nível de ansiedade alto, né? Já parou para pensar? Porque se for assim, todo mundo tem TDAH. Exatamente. Hã? O pensamento da gente é rápido e a gente já quer resolver tudo, já quer ter a garantia de tudo, ó, que vai controlar tudo, já tem o futuro pronto, né? Aí quando a gente enfia os pés pelas mãos mesmo. É que a gente não vive no presente, a gente vive sempre no futuro. Exatamente, vai projetando tudo para o futuro. Ah, amanhã, ai, caramba, aí hoje a gente não. Por isso que as pessoas, o alto nível de ansiedade. Esses dias eu fui marcar uma consulta, né? No meu convênio, aí fica aquela eterna ligação, né? Digite um para tanto, né? Então a gente vai escutando. Aí eu vi que tem um ramal agora só para psiquiatria. Só para psiquiatria. Eu fiquei, tipo assim, exames, procedimento do convênio, psiquiatria. Eu falei, eita, né? Porque a pandemia também trouxe muito isso, né? E também, assim, colocou para fora o que já estava dentro de todo mundo, né? Só tirou a tampa no negócio. Mas a quantidade de pessoas ansiosas e no trabalho, na rua, nos grupos, é impressionante. A gente tem um pouquinho também, né? Bastante, mas isso não quer dizer que tu só não seja TDAH, né? Mas, voltando à pergunta inicial, né? Por que a gente olha com a gente com tanta ira?
porque a gente olha. Por quê? Será que é por conta que a gente quer a perfeição? Talvez porque você não... Eu não gosto de errar, eu fico brava comigo quando eu erro alguma coisa. E talvez seja por esse motivo. Ainda trabalho dessa forma. Sim, eu vejo pelo orgulho e pela vaidade. Pelo menos eu estou falando de mim, gente. É o ego? Seria o nosso ego? Fala. Eu falo de mim, do problema que eu vivenciei foi. Como? Como que isso pode acontecer? Como? E aconteceu, porque tinha que acontecer. Não estava nas minhas mãos. Estava nas mãos das pessoas. E aí isso te inflama, te ira. Como que pôde fazer isso comigo? Logo eu. Quem sou eu? Mas aqui ele está falando da ira consigo mesmo, né? É. Mas ninguém pensou nisso, ninguém. Está todo mundo quietinho, olhando com aquela cara de paisagem, parece que está travada a tela. Tá bom. Deixa eu falar um pouquinho de mim também. Eu acho que eu me chicoteio, eu brigo comigo mesma em tudo aquilo que eu já aprendi, que eu sei que é o certo, que eu tenho que estar com isso enraizado no meu coração e que não está ainda. E isso me deixa muito chateada, muito triste, muito brava. Como que eu ainda não consigo? Nessas situações eu me pego bem, decepcionada comigo mesmo. Acho que a Essa palavra é decepção. decepcionado aí gera uma coisa que se chama raiva, ira, ódio para si mesmo, né? Contraria. Exato. A gente não pode esquecer que o processo de aprendizado você tem uma informação, quando você raciocina a respeito dessa informação, você adquire o conhecimento, e quando você aplica esse conhecimento em cima de si mesmo, isso vira sabedoria. Infelizmente, nós estamos na sociedade da informação, não é na sociedade da sabedoria. Porque a quantidade de informação que a gente recebe, a gente não consegue processar tudo e transformar aquilo em conhecimento e depois fazer o trabalho de transformar em sabedoria, que é a autotransformação, né? Mas, quando a gente recebe a informação, que a gente acha aquilo bonito, a gente idealiza que a gente é assim, ou vai ser assim. E quando a gente não age daquela forma, a gente fica com raiva da gente mesmo. Como é que pode? Eu já recebi essa informação, mas a gente não passou aquilo para o conhecimento e nem transformou aquilo em sabedoria. Então, às vezes vale a pena você ler uma página de um livro em um mês e transformar aquela página em conhecimento e em sabedoria, do que ler 10 livros por mês e só ter informação. Então, toda a ira, no meu ponto de vista, toda a ira que a gente tem por nós mesmos é porque é uma parte daquilo que a Solange falou. A gente exige da gente ser alguma coisa que a gente não é, por não ter o conhecimento, por não ter nem informação, só por ter visto uma pessoa agindo de alguma forma, assim, puxa vida, eu queria ser daquela forma, né? E aí você não é, e não sendo, você fica com raiva de si mesmo. Eu posso falar uma coisa? Eu estava pensando o que a Juliana falou, assim, na decepção, quando a gente tem uma decepção porque a gente fraquejou no nosso caminho naquele momento e retrocedeu em determinada situação, talvez fosse esse o meu ponto de vista. Mas, assim, essa minha decepção, eu não... Você me dá licença de discordar de você. Eu não É. vejo que seja uma ira, porque aquilo não fica eu não fico ruminando aquilo, eu não fico, como é que fala? Aquilo não fica me consumindo.
aquilo não fica me consumindo. Ai, porque, sabe, eu me decepcionei, me chateei, mas, sabe, não vou ficar. Quando eu estou nervosa ou acontece alguma coisa que me deixa irada, aí sim, aquilo fica, que fica na minha cabeça, aí fica, vira insuflação, vira envolvimento, vira tudo. Aí eu sinto, obviamente, que seria a raiva, o ódio. Mas nesse caso, eu não vejo dessa forma, não consigo enxergar dessa maneira. E o que é decepção? Não estou falando Seria qual é a decepção que você teve. O que significa decepção? Seria, por exemplo, no caso que ela estava comentando, quando como se fosse um retroceder, que ela sabe que ela tem que estar naquele caminho e ela escorrega naquele momento numa coisa que ela sabia que ela não podia fazer, eu falei, puxa, caramba, eu sabia que eu não podia fazer isso e eu fiz. Vou ficar triste, vou ficar triste, me decepcionei comigo porque eu estava tentando dar meio passo para frente e voltei talvez dois para trás. Mas é como eu estou colocando para você. Eu olho que de ira e raiva eu entendo bem. Então, Eu entendo bem de ira e raiva, mas eu não fico, não me sinto, não tenho esse sentimento em relação a isso. então, porque eu não quero criticar ninguém, não é esse o objetivo, né? Qual que é o contrário de amar? Odiar. Então, a hora que a gente se decepciona com a gente mesmo, a gente não está amando a gente. Por quê? Porque se eu amasse a mim mesmo, eu não me decepcionaria, porque eu saberia quem eu sou. Então, quando você se decepciona, se você não está se amando, você está se odiando. Pode chamar o nome e dizer, não, ódio é muito forte. Tá bom, então, Raivinha. 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 Então, Raivinha, mas não. por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente fica dando nomes diferentes para o sentimento para poder minimizar o que a gente sente. Então, quando você se decepciona com você mesmo, você está com raiva de si mesmo. Talvez não seja uma raiva intensa, mas você não está se amando. E a proposta do livro é que você se ame mais. Seja o seu próprio amigo. Seja seu próprio amigo, né? Seu amigo chega e fala assim, de repente você faz um negócio que você não gosta, tá? Legal, e aí você se decepciona, não sei o que, não sei o que lá. Tá, você não sentiu raiva, tá? Aí, tem um amigo que faz a mesma coisa, só que ele fica arrasado com aquilo. O que você fala para ele? Não fica assim, não vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça, você vai melhorar. É verdade. A gente não faz isso com a gente. A gente não vai lá A abraçar. gente fica decepcionado, mas com o nosso amigo a gente não fica decepcionado, porque a gente sabe que ele é falível, mas a gente não admite que a gente é falível. É isso aí. Não é verdade? É uma verdade. Então, sabe, pode ser pouco intenso ou muito intenso, mas o que a gente sente é raiva pela gente quando a gente se decepciona, porque a gente não está se amando. E olha, eu não estou falando isso porque eu estou livre disso. Eu já cheguei no nível que eu estou livre. Eu estou falando de causa própria. Eu entendo que isso acontece. Mas eu ainda não tenho o amor pregado por Jesus dentro de mim. Eu ainda não transformei esse ensinamento de Jesus em sabedoria. Entendeu? Diante da sua explicação de que só existe o amor e o ódio, se eu não me amei, eu estou me odiando, seja lá em qual for a gradação do ódio por mim, faz sentido. O dia que a gente fizer alguma coisa com a gente não se decepcionar, isso está muito longe ainda, né? A gente não se decepcionar, eu fiz tal coisa, né? Eu não me decepcionei porque eu sei que eu sou assim. Eu estou feliz porque antigamente eu fazia muito disso, agora eu faço pouco. Você entendeu a diferença? Eu não me decepcionei, eu estou feliz porque agora eu faço menos disso. Antigamente era diariamente, mensalmente, semanalmente. E agora está esporádico. É o grau que se Então, dá ao sentimento. É isso aí. É o que então você inflama, dependendo do grau que você vai. Você começa uma dieta. Aí você, outro dia você, sei lá, você tá indo, tá ganhando, né? Daqui a pouco você falha a dieta. Ai, caramba, tem que começar do zero. Não, você não vai começar do zero. Você vai começar de onde você estava. Você teve
um lapso, escorregou, né? E você não vai perder aquilo que você conquistou já. Aquilo ninguém tira da gente. Mas dependendo da forma que a Olha, gente informar, aí a gente pode entrar em desequilíbrio, sim. olha Fala, que senhor. eu estou aqui pensando no que você falou agora. Fica muito difícil a gente viver dessa forma. Cada vez que alguém, se a gente se decepcionando conosco, a gente se odeia, quantas vezes a gente não se decepciona com um filho, com um marido, com uma irmã, com um irmão? Gente do céu, a gente odeia todo mundo, então a gente não está amando ninguém. Vamos falar de uma forma Eu, diferente. A gente não ama. A gente não odeia. Odeio é uma graduação muito elevada da raiva, né? Então, vamos falar, odeio é é, um toque, mas você pode sentir uma raiva, uma raivinha, né? Mas, A na gente realidade, pode isso vir, demonstra que a gente não tem o verdadeiro amor. a gente pode vir para o julgamento. Jesus se decepcionava com os discípulos dele quando eles pisavam na bola? Não. Ele simplesmente falava assim. Ele falava e explicava as coisas para que eles pudessem entender. Por quê? Porque ele sabia que aqueles homens, eles não tinham ainda o amor dentro de si. Não tinha como dar mais. Não tinha como dar mais do que aquilo. E a gente? A gente a gente acredita que a gente consegue dar mais do que a gente vem dando? Com todo o esforço que a gente está fazendo para a nossa transformação? Porque todos nós estamos nos isso, escutando, não estamos? Sabe, a gente está fazendo o nosso melhor. Que significa não fazer o melhor? Significa você saber que aquilo é errado, vai lá e faz. Aí sim, eu não estou dando o meu melhor. Agora, quando você faz as coisas, né, querendo fazer o seu melhor, não tem como você se decepcionar, não tem como você brigar consigo mesmo. Você tem que aceitar quem você é. Aquilo que o Veludo diz, eu sou assim mesmo, eu me aceito dessa forma, por isso que ele é feliz. Entendeu? Mas procura a transformação. Tá bom? sim. Solange, não fique se decepcionada com a gente, tá bom? Decepcionar. Não, você melhorou a fala agora, porque o ódio é uma coisa muito forte. O ódio é o Não, plus, é o top Uma, das galáxias. uma ideia preconceituosa que a gente criou dentro de nós. Esse é um preconceito, o ódio. O ódio e o amor andam lado a lado. porque a gente não ama. O ódio e o amor andam lado a lado. Mas só que a gente criou um preconceito, uma ideia bem preconceituosa, que somos todos cristãos e não temos esse sentimento dentro de nós. Que é pura mentira. A gente E agora que eu sou espírita, tem que ter menos ainda. tem que ser. Vamos lá, vamos para os nossos as ideias práticas para a gente ser melhor com a gente mesmo, né? Primeiro, aceite as suas imperfeições, sem julgamentos que o levem ao desprezo por si mesmo. Se Deus o ama incondicionalmente, por que colocar a condição de perfeição para se amar? É uma coisa muito legal isso daqui. A gente aceita as nossas imperfeições? Presta atenção na resposta. Algumas A gente, sim, outras a gente, Se ainda não. aceitasse, não é, ia decepcionar. exatamente. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo. A gente até já reconhece algumas, né? Mas a Algumas sim, gente não outras não. fica assim, inerte, né? Passiva para elas, né? Sempre A tem gente Não, não um fica presente. sentimento, a questão da aceitação que a gente tem no Espiritismo não implica você não fazer nada para mudar. Aceitar significa, eu entendo que isso é dessa forma,
mas eu gostaria de ser diferente. Eu vou trabalhar para ser diferente. Entendeu? É. Então, Juliana, muito obrigado. Né? Se a gente aceita as nossas imperfeições, nós não nos decepcionamos com nós mesmos. Aí tem aqueles que dizem, tem alguns que falam assim, algumas imperfeições aceito, outras não. Mais ou menos. Mais ou menos. Então a gente não aceita nossas imperfeições. A gente tolera algumas, mas não aceita. Que a Vocês gente quer ser entenderam? Porque perfeito. quando você aceita imperfeições, você aceita todas ou não. Algumas nós toleramos. Quais imperfeições que a gente tolera? A nossa imperfeição que a gente tolera. Às Nossa, vezes os esquecimentos, é uma imperfeição. Muitas vezes eu esqueço de algumas coisas e cobro quando as pessoas também esquecem. eu lembro de Principalmente alguém, aqui na minha. eu lembro de alguém que falou que esqueceu que ela estava de plantão naquele dia, Nossa. e quando apareceu aqui, a Aquele mulher dia. parecia que estava grudada no teto. Assim. Sim, mas aquilo foi uma coisa muito séria. Aquilo foi uma coisa muito séria, porque me passaram a data errada. Eu desliguei do meu e-mail institucional. Se me deram uma data para eu fazer 15 de março, eu estou tranquila em 15 de fevereiro. Estava na minha agenda marcado um mês depois. Aí no dia ele veio me dizer que eu estava de plantão. Aí eu fiquei muito nervosa, agitada, com raiva, vieram todos os sentimentos. Mas não foi porque eu esqueci, me passaram a data errada. Bom, de qualquer forma, a gente precisa compreender e aceitar que nós somos imperfeitos, né? Buscar a perfeição não com o pensamento de que a gente vai conseguir conquistá-la agora. Buscar a perfeição é um ideal. É tipo, vou fazer uma viagem de carro para o Nordeste. Tá? Então, eu vou traçar uma linha reta para o Nordeste. A gente não vai conseguir, né? Porque a gente vai pegar estradas que faz você mudar de caminho e tem vezes que você vai estar andando até no sentido contrário do que você quer ir. É a mesma coisa a gente aceitar a imperfeição, é saber onde é que a gente está, que a gente está no começo da viagem e que o final está muito longe. E nós vamos sair do caminho, ou vamos errar o caminho, muitas vezes até chegar lá. E aceitar isso, sabe? Nunca esquecer o seguinte, Jesus, quando esteve na Terra, ele falou do caminho que a gente tem que seguir. Mas ele nunca deu prazo para a gente chegar lá. Nunca. Nunca deu prazo. 2. Você deve amar exatamente. Deve se amar. Você deve se amar exatamente porque, a despeito de algumas virtudes já conquistadas, você ainda é humano e, portanto, imperfeito, frágil, limitado, dependente e solitário. A gente é isso mesmo? Concordo. Às vezes eu me sinto. Acho que às vezes eu me sinto solitária. Por mais que tenha marido, tenha filho, às vezes eu me sinto solitária, sim. Às vezes me sinto. A gente não precisa entender que a solidão não depende de quantas pessoas tem à nossa volta. É. A solidão é um sentimento que nasce dentro da gente porque em determinada coisa nós nos sentimos sozinhos no mundo. Você sabe que agora há pouco deu na televisão uma coisa, e eu ainda comentei com meu marido agora há pouco. Às vezes a gente está numa sala e todos estão no aparelho de telefone vendo alguma coisa diferente. Quer dizer, não existe mais a interação. Um está no tablet, outro está no note, outro está no telefone. Falei, cadê a conversa? Aí ele deu risada, ele falou para mim assim, aí quem fala, mas vocês estão no telefone, eu faço o quê? Vou conversar com quem? Um está vendo uma matéria, tá vendo... aí acontece isso, eu também acabei de falar. Às vezes acontece mesmo. Aí a pessoa está lá no celular assim, né? Está lá no celular, aí você fala alguma coisa importante, a pessoa vai assim, fala.
Não é isso? Esse é meu filho mais novo. Então, olha, a gente já conquistou virtudes, talvez não no 100%, mas nós já estamos conquistando virtudes, tá? Então a gente precisa, sabe, a gente precisa compreender que a gente ainda não é perfeito, que a gente é frágil. O que significa ser frágil? Que alguma coisa pode machucar a gente no corpo? Não, frágil, às vezes emocionalmente, frágil espiritualmente. Se a gente não fosse frágil espiritualmente falando, por exemplo, a gente não recebia as invasões que a gente recebe aqui no Pingo de Luz, né? 3. Não maltrate, não se maltrate quando você não conseguir corresponder às próprias expectativas. O ódio por si mesmo, a decepção, tá vendo? O ódio por si mesmo o afastará dos objetivos desejados, criando correntes magnéticas negativas que o aprisionarão na culpa, no marasmo, na doença e na obsessão. Então, aqui a gente fala, né, da decepção. Então, quando a gente não consegue corresponder às próprias expectativas, quando a gente se decepciona, a gente começa a sentir esse ódio para a gente. Então, a gente não deve fazer isso. Aí precisa ter expectativa. Por quê? A expectativa é que nos move na direção da conquista do objetivo, né? Uhum. Mas não atingir isso a gente não deve causar decepção para a gente, né? Então, por exemplo, eu treinava natação quando era adolescente, né? E na natação tem aquelas competições de mar, né? Então, era uma travessia, caía lá 300 pessoas na água, saía nadando e qual que era a sua expectativa? De chegar em primeiro. Mas eu sabia que tinha gente melhor do que eu. E eu chegava em 10º, 20º lugar, ficava feliz. Eu ganhei de mais 280 pessoas, né? Então, é a mesma coisa. A minha expectativa é que no final do ano eu tenha conquistado determinada virtude. Essa é a minha expectativa. Não cheguei lá? Não, mas quanto que eu progredi? O que eu conquistei? É dessa forma que a gente precisa olhar, né? Porque senão a gente vai ficar sempre frustrado e decepcionado com a gente mesmo. E quando a gente fica decepcionado com a gente mesmo, né, que surge a raivinha com a gente mesmo, a gente cria um movimento contra nós mesmos, né? Um movimento, um sentimento muito ruim com relação a gente mesmo. Aí o 4. Seja cuidadoso no diálogo que você mantém consigo mesmo. Evite palavras que o machuquem, que o deprimam. Seja gentil com você. O bom amigo sempre tem uma palavra boa a doar. Mesmo que você seja compelido a reconhecer seus equívocos, põe um pouco de mel na sua boca. Nem mesmo a medicina dispensa o uso de anestésico quando precisa cortar o paciente. A gente já vê muita... Eu sou assim, mas tem que mudar isso comigo, mas você faz alguma coisa muito errada, mas como eu sou burro, tem que não faz isso, né? Eu sou uma anta mesmo, sabe? Eu já aprendi, eu já aprendi que a gente não pode dizer eu sou alguma coisa negativa em relação à nossa pessoa. Então, isso eu já não faço mais. Então, seja cuidadoso no diálogo que você mantém consigo mesmo. Não se culpe por essas coisas. Ou se você se culpar, isso seja para te alertar a algum ponto que você precisa melhorar, né? E principalmente, né? Não se acuse, não se condene por ter feito. Né? 5. Não negue a existência dos seus erros e fracassos, mas coloque-os numa perspectiva otimista, aprendendo com suas quedas e renovando seu modo de agir. O amigo ajuda o outro a se levantar quando ele cai. Faça o mesmo com você.
esse é um ponto importante, né? Não negue a existência dos seus erros e fracassos, mas coloque-os numa perspectiva otimista. É muito comum a gente pensar em melhorar em determinado aspecto, né? E aí a gente já mentaliza como se a gente fosse dessa forma. E a hora que a gente mentaliza isso assim, a gente esquece que não é, que ainda não conquistou. A gente ainda é da forma como a gente é. E aí, nesse momento, a gente começa a agir como já tivesse conquistado. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser otimista. Eu vou chegar lá, mas eu ainda estou aqui. Entendeu? Por quê? Porque se a gente não fizer dessa forma, a todo momento a gente vai estar caindo, se decepcionando com a gente. Por quê? Porque a gente acha que está lá e, de repente, a gente prova para nós mesmos que não estamos ainda. Não se esqueçam, escolher um caminho não significa que você já trilhou esse caminho, né? O alto amor não é complacência ilimitada com os próprios erros. Implica um compromisso de transformação naquilo que não seja um ato de amor por si. Nesse sentido, seja exigente com você. O que ele está falando? Seja exigente com alto amor, né? E não com a complacência de errar. Não, eu sou imperfeito mesmo, então eu errei. Não, não é isso. Poxa, errei. Vou continuar o meu esforço de melhora. É basicamente isso, né? Alguém é assim? Alguém tem complacência com os próprios erros? Tá, desculpa pelo jeito que vocês me erram, né? É isso? Você fica exigindo que a gente assuma aqui publicamente, aí não dá, né? Ele vai aparecer Eu sua estou voz, né? cansada de me expor já. Vamos deixar um pouquinho para a Ai, Renata ai. aqui, a É, Vivi, a Emília. então. Olha, o que eu posso dizer de mim é o seguinte: eu sou o contrário disso daqui. Eu não tenho complacência nenhuma. E eu me julgo e me condeno o tempo inteiro cada vez que eu erro. Isso não é salutar para mim. Sendo você o seu melhor amigo, faça por si mesmo aquilo que está esperando que os outros lhe façam. É um pouco o contrário do que a gente faça, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo, né? Agora, aqui ele está falando o seguinte: faça a si mesmo aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Por que a gente espera que o outro faça para a gente? Acho que isso é amor, é uma prova de amor. Não, É, mas Se ele por que... fizer isso, ele me ama, né? Não, estou falando assim. Por que a gente espera que os outros façam por nós, mas nós mesmos não fazemos por nós? hum, Deu nó. Travou as engrenagens aqui da mente. Por que, eu Vivi? acho que eu vou concordar com a Renata. Talvez fosse uma situação que eu achasse assim. Eu sei que eu posso fazer, que eu tenho condições de fazer, mas às vezes eu quero, tipo assim, ser um pouco mimada. Eu quero que o outro faça para mim como se fosse uma demonstração mesmo de carinho, de amor, alguma coisa assim. Talvez eu pense dessa forma. Então, isso é verdade, a gente faz isso. Cada um de nós faz isso. Mas isso é demonstração que a gente não ama verdadeiramente, né? A gente espera do outro alguma coisa em troca. A gente não ama verdadeiramente, então a gente, né? Porque se a gente espera que o outro faça por nós, a gente não ama a gente. Você está falando da pergunta por que Nem a que gente nem o outro, né? É a gente e o outro. Porque se a gente amasse o outro, a gente não esperaria nada em troca dele. E a gente faria pela gente naturalmente. É isso aí.
Então, a gente está provando para nós que a gente não ama verdadeiramente. E isso não é para deixar a gente no chão. É para falar assim, eu ainda preciso subir um pouco mais essa escada aqui do amor, né? Chegar lá, né? Porque a gente está provando que o nosso amor ainda é egoísta, né? Reserva um tempo diário para se dedicar a algo que lhe faça bem. O que a sua alma pede? Um tempo para orar, praticar o Sim, bem, exercitar-se, estudar, cantar, dançar, meditar, relaxar, cozinhar, ler, passear, estar junto à natureza, ir ao cinema, ao teatro, reunir-se com amigos. Então, tem coisas que a gente gosta, sente prazer em fazer, né? Então, a gente tem que arranjar tempo diário para a gente fazer isso pela gente mesmo. Por quê? Porque se a gente só fica fazendo aquilo que não nos dá prazer, a gente acaba perdendo um pouco a motivação das coisas, né? sim, Presenteie sua alma com o que ela mais deseja nesse momento. É claro, tem momentos que a gente tem que presentear nossa alma com aquele sentimento de dever realizado. E nem sempre o dever realizado é alguma coisa que nos traz prazer, né? Vocês concordam com isso? Então, balançar a cabeça Tá bem, dando uns nós, hein, Sérgio? balança a sim. A cabeça pessoa para pensar. não soltar, porque os parafusos estão tudo soltos, né? Seja uma boa companhia para si mesmo. Você é a única pessoa que estará consigo mesma nas 24 horas do dia e por toda a eternidade. Não acredite que você precisa de alguém para preencher os seus vazios, tá vendo? Isso aqui a gente falou agora há pouco, né? Você precisa de si mesmo para ser inteiro e, e assim e assim ser uma boa companhia para o outro. Ou seja, primeiro a gente tem que ser uma boa companhia para nós mesmos, para Pra depois gente. uma boa companhia para o outro, né? Não acredite que você precisa de alguém para preencher os seus vazios. Então, é a questão, né, que a gente falou agora, um pouco de esperar que o outro faça alguma coisa para a gente, né? Fala, Silvana. Antigamente eu necessitava para minha vida de uma pessoa para me completar. Eu entendia na minha mente, na minha cabeça, que eu precisava de alguém para completar a minha vida. Hoje eu estou bem resolvida nisso. Eu trabalho bastante na minha cabeça. Como meu marido é bem mais velho que eu, pela ordem das coisas, poderia ser que ele viesse morrer antes de mim. Óbvio que isso não é uma tese perfeita, eu posso ir antes dele, assim como qualquer outra pessoa. Mas, se isso acontecer, eu vou me virar sozinha. Hoje já tenho essa amplitude comigo mesma. Eu já vou ler, se isso acontecer, eu vou ler, vou fazer atividade física, vou viajar, vou continuar trabalhando, vou dançar, eu vou preencher meu tempo, entendeu? Porque hoje eu tenho essa concepção de que eu nasci comigo sozinha e vou morrer sozinha. Então, o outro, se vier, ok, vai preencher algum pouquinho do espaço que necessite para viajar comigo, alguma coisa assim nesse sentido. Agora, caso contrário, as pessoas têm que aprender a viver sozinha mesmo. Eu já estou nesse ponto, já penso nisso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Antigamente, quando eu ia no cinema sozinha, as pessoas me questionavam muito, né? Ah, você vai sozinha? Aí eu vou, aí eu ia. Mas no início era estranho. Caramba, né? Parece que tava na minha placa assim, né? Solitária, né? Porque eu ficava esperando, uma amiga não podia, outra não podia, outra não gostava, o marido não queria ir. Aí eu ficava sem Entendi o o que meu Prazer. prazer, né? Meu lazer, né? Então, aí nas primeiras vezes ficou meio estranho, né? Nossa, agora para mim é libertador. A amiga quer ir? Vai. O marido não quer ir também? Beleza. Eu não brigava muito em casa por causa disso, né? Com ele, né?
Porque ele não queria ir, eu queria ir, às vezes o tipo de filme não era do mesmo gosto, enfim. E aí eu falei, não. Aí aquilo parece que você vai. É um treinamento, né? Aí eu ficava assim, Renata, você é a sua melhor companhia. Se você não gostar da sua companhia, quem que vai gostar, né? E gradativamente aquilo eu fui conquistando e agora é muito libertador. É fazer uma coisa que eu gosto comigo mesma, sem eu esperar companhia. Não vou deixar de fazer uma coisa porque de repente não tem companhia naquele momento. Ninguém está afim de ir naquele momento, ninguém pode, né? Muito bem. O 10º. Nosso alvo é desenvolver a consciência amorosa. Observe os seus gestos, pensamentos, palavras e sentimentos para verificar se eles emanam amor. Saberemos se há amor se eles produzem bem-estar, harmonia, equilíbrio, alegria, leveza, serenidade e paz interior. Caso não identifique a presença de alguns desses estados amorosos da alma, procure se desligar dos sentimentos egóicos, lembrando da oração do Pai Nosso. Pai, não me deixes cair em tentação e que venha a mim o teu reino de amor. Essa é outra coisa, né? Às vezes a gente está falando e os nossos gestos exprimem o sentimento que a gente tem, então eles são agressivos, né? Sabe? E a gente precisa prestar atenção nisso, primeiro, para não ter atitude agressiva, né? Mas segundo, porque nossos gestos agressivos demonstram como que está o nosso coração, né? Como que tá o nosso sentimento. E quando o nosso sentimento está agressivo, a gente não está se amando. Porque se a gente se ama, a gente não pode deixar nada tirar a gente do nosso equilíbrio. Não é verdade? Legal. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais sobre essa página aqui? Essa parte final que você falou para gente, que ele disse para a gente prestar atenção nos nossos sentimentos egóicos. Isso é uma coisa que realmente eu tenho que estar mais atenta em relação a isso. Eu tenho que prestar mais atenção. Sentimento egóico é o que nos afasta, né, do amor, né? Porque o sentimento egóico ele está ligado àquela parte que a gente falou logo no início do nosso ser primitivo, né? Porque o egoísmo significa buscar tudo para si. Isso vem daquela época, né? Se faltava comida, você queria fazer qualquer coisa para ter isso com você. Então isso aí está dentro do nosso instinto ainda. E a gente só vai conseguir crescer quando a gente se libertar do instinto, porque ele já não faz mais sentido para a gente no estilo de vida que a gente tem, né? E quando falo se libertar do instinto, é daquele instinto que nos leva à animalidade, mas não aquele instinto de sobrevivência que se vem caindo uma pedra na tua cabeça, você não vai pular porque agora eu penso antes de fazer as coisas. Não é isso, né? Fala assim, Mas assim, né, como eu estava falando, que diariamente eu estou me esforçando para melhorar um pouquinho, né? Mas assim, eu fico pensando, não é simples, não é dizer que é difícil, você não gosta que fala que a gente fala, não é difícil, não. é desafiador. Não é tão simples, Desafiador. porque a gente lê o Evangelho, a gente sabe as coisas que tem que fazer, mas veja, a gente ainda faz algumas coisas positivas, mas ainda diante do livro, essas coisas ainda não estão 100% positivas, porque tem algumas coisas que ainda estão em desencontro com o nosso íntimo. Então, um passo para frente, dois para trás. Mas uma hora a gente mais ou menos tem que igualar, quem sabe a gente chega. Infelizmente, na questão da reforma íntima, ainda não existe o teletransporte. Então, para você chegar do ponto em que você está na evolução até o ponto onde você quer, você vai ter que pegar uma escada. E a escada você anda degrau por degrau. Então, é isso.
embora já tenha a virtude dentro de você, ela ainda não é 100%. Ela ainda está em evolução. E ainda tá, não virou, como você mesmo diz, não virou essência, né? A gente está trabalhando aquela virtude, a gente ainda faz algumas coisas positivas, realiza, reconhece, mas, de repente, você falando alguma coisa assim hoje, eu ainda vejo algumas coisas contrárias, que não faz sentido, que está naquele odinho que você falou, entendeu? Então, O que acontece é o seguinte, quando a gente desenvolve a virtude, ela está sempre em contraposição de um instinto de sobrevivência que a gente tinha no passado, tá? Tinha lá no passado, e ainda tem, né, hoje. Então, o instinto está nessa altura e a sua virtude está aqui. Conforme você vai treinando isso, isso vai se equilibrando, até que a virtude chega num ponto em que o instinto já não consegue mais comandar as suas atitudes, as suas reações. entendi, entendi. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós estamos no processo. A gente não conquistou a perfeição ainda. Então, não devemos exigir isso da gente, né? E a gente precisa gostar desse processo, a gente precisa curtir estar nesse processo, como você falou, né? Não tem o teletransporte, né? Vai pular de lá. Mas a gente não pensar só em chegar lá, a gente começar a gostar desse caminho que está levando a gente. Novamente, Não almejar isso é que só eu o ponto consigo. de chegada, né? Se for aquela história da gente ir daqui para o Nordeste, não adianta a gente querer ver só o Nordeste. Pelo caminho tem um monte de praia bonita, tem um monte de lugar legal para Exatamente. é isso? É, Então, vamos encerrando? sim, Sim. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos nesta noite, agradecendo aos mentores do Pingo de Luz que estiveram conosco, nos ajudando a pensar nas palavras de José Carlos de Luca e como elas se aplicam na gente. Nós vamos vibrando pelo nosso planeta, mentalizando muita luz, envolvendo o nosso planeta, muito amor, que vai ajudar a diminuir essa densidade energética que existe atualmente. Nós vamos vibrando por todos os países, pelo Brasil. Nós vamos vibrando para que o amor possa estar no coração de todos os seres humanos, que exista fraternidade, respeito e união. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, por tudo aquilo que a gente tem conseguido realizar. Nós estamos vibrando hoje especialmente ao Papa Francisco, que partiu para a pátria espiritual. Com certeza será bem recebido e iluminado nessa nova etapa de sua vida. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando luz, paz e harmonia, envolvendo com muito amor todos aqueles que convivem conosco no nosso lar. Nós vamos encerrando o nosso encontro, que possamos estar reunidos na próxima segunda-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.